Um bom dia a todos. Mais uma vez aqui para darmos continuidade a esta série de estudo Tempos do Fim. Eu quero aqui, em primeiro plano, agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que já vem nos acompanhando já ao longo desses dias que temos aqui dado início a esse trabalho. Muito obrigado a todos vocês que têm feito seus comentários, né? Dentre tantos aqui, tem uma Vera Lúcia, Nadiana, minha irmã, a minha tia Nália, lá na cidade de Araguaína, por fim, e alguns outros irmãos, homens de Deus, mulheres de Deus. Obrigado a todos vocês. Quero aqui, diante desta oportunidade, agradecer a Deus por tudo que Ele tem proporcionado a todos nós, pela esta oportunidade tão grande e graciosa que Ele tem assim aberto para mim, em poder divulgar o Evangelho e fazer conhecido pontos culminantes que muitos ainda talvez estão alheios com relação à escatologia bíblica. Portanto, é um grande privilégio. A Bíblia diz que anjos desejou muito fazer o que nós estamos fazendo aqui, pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas o Senhor não permitiu a eles, permitiu a nós pecadores, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, nos deu o privilégio de sermos usados por Ele através do seu Espírito Santo e pelas revelações da sua palavra, para assim nos tornarmos propagadores do seu Evangelho, né? E por fim exalarmos o bom cheiro do seu conhecimento por onde andarmos. Até porque Paulo, pelo Espírito, já disse que nós somos carta de Cristo, lida e aberta a todos os homens. Portanto, é um grande privilégio em podermos pregar o Evangelho de Jesus Cristo e anunciarmos as suas palavras, né, as boas novas do Evangelho. Glória a Deus por isso. Porém, queridos, temos aqui falado ao longo desses vídeos anteriores sobre este tema, Tempos do Fim. Fizemos Tempos do Fim 1, 2, 3, Tempos do Fim 4 e vamos dar sequência a esse estudo, até porque tratar-se de escatologia bíblica, por ser um tema polêmico, complexo, é necessário que façamos isso em série, porque a escatologia bíblica, a linguagem profética dos últimos dias, ela é comparada a uma árvore que tem bastante galhas, né? Ou seja, é um estudo muito, eu diria, profundo, mas também com várias vertentes, né? Por isso, nem sempre o homem, nós que pregamos a palavra de Deus, temos a capacidade de sistematizar o ensino da escatologia bíblica. Isso devido à complexidade e às muitas vertentes deste ensino, que exige assim então interpretações diversas, porém unidas com o ideal principal das Escrituras, que é mostrar as coisas que já estão acontecendo e aquelas que virão, que precedem a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso aqui estamos neste quinto ensino. Como no ensino anterior eu falei sobre Israel como relógio de Deus acerca das profecias escatológicas, e nós paramos em meio Israel sobre as tormentas e as perseguições que viriam através do anticristo e as nações arregimentadas por este ditador mundial, em que Israel se encontraria em grande conflito, sem amigos, sem aliados, somente Israel em uma escala material, né? Porém, com a ação sobrenatural de Deus sobre aquele povo. Para tanto,
quero dar continuidade a esta palavra, tratando aqui sobre Apocalipse capítulo 12 hoje. Eu até chamo este capítulo de Apocalipse como a espinha dorsal de todo o ensino profético e escatológico para os últimos dias. Por isso, quero fazer menção de Apocalipse capítulo 12 e quero dizer a você que aqui Deus tem uma palavra toda especial. É bem verdade que não darei conta em uma hora de externar todo o Apocalipse 12, mas estaremos fazendo à medida do possível e nos vídeos posteriores nós estaremos dando continuidade, como já falei, é uma árvore com muitas vertentes e assim, pela graça de Deus e a revelação do Espírito Santo, nós queremos desenvolver este raciocínio, salientar as maravilhas que o Senhor tem e fará em favor do seu povo, de todos aqueles que aderiram à mensagem da cruz. Amém? Apocalipse 12 traz como tema a mulher e o dragão. Está escrito assim: apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo de seus pés, e sobre sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. E estando grávida, grita com dores de parto. É isto mesmo, estando grávida, grita com dores de parto, na angústia de trazer um filho. Também apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e em suas cabeças 10 diademas. E sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. E o dragão parou em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar seu filho logo que nascesse. Ela deu à luz um filho varão que vai pastorear com vara de ferro todas as nações, e seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde tem um lugar preparado por Deus para que ali a sustentem durante 1260 dias. Vamos parar aqui para darmos início ao raciocínio desta palavra neste dia. A mensagem apocalíptica, ela é uma mensagem, como bem falei, muito complexa. É uma mensagem difícil, é necessário anos e anos e anos de estudo para termos uma pequena base, porque dificilmente o homem, nas suas faculdades mentais, ele tem condição de trazer toda a revelação de forma paulatina, sistemática. É impossível, pela complexidade da narrativa e pela complexidade das ações, quando por muitas vezes certas profecias, certas revelações só se terá o entendimento quando de fato estiverem acontecendo. Porém, o Senhor sempre deixa pontos culminantes para termos ideias do que estamos falando e uma noção daquilo que Ele quer transmitir à sua igreja, ao seu povo, e aqueles que se tornarão arautos, apregoeiros desta palavra, como vozes de trombetas ao mundo. E olhando para esta visão do apóstolo João na ilha de Pátimo, ele, quando levado aos céus,
e recebeu as revelações do Apocalipse. E para quem não sabe, o livro do Apocalipse, ele é o cumprimento e a revelação de todos os oráculos, de todas as profecias, de todo o projeto do Antigo Testamento, desde Gênesis até Malaquias. Chegando no Novo Testamento, nós vamos encontrar ali os 4 evangelhos sinóticos, as epístolas de Paulo, de João, de Pedro, de Tiago, enfim, né, de Judas, não Iscariotes, tá? Tratando sobre estas revelações afirmadas no Antigo Testamento, mas só no livro de Apocalipse temos todo o processo neste pequeno livro que traz todo o cumprimento daquilo que foi falado nos livros anteriores no cânon bíblico. Glória a Deus por isto. Portanto, João, quando ele, na sua visão celestial, quando assim foi elevado, ele contempla uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos seus pés e com 12 estrelas em suas mãos. E ele ali traz uma foto desta mulher. E logo, seguindo esta mulher, ele traz também a revelação de uma outra personagem sinistra, que é de um grande dragão, que persegue esta mulher por todo o tempo, a fim de que quando esta mulher viesse trazer à luz ao filho que está no seu ventre, este dragão, pudesse então arrancá-la desta mulher e matar e destruir este filho varão. E a descrição bíblica que diz que este filho que está no ventre desta mulher seria o governador de todo o mundo e regeria o mundo aos seus moldes, com vara de ferro, traçando assim toda a justiça divina para trazer todo o projeto que foi catequizado no Jardim do Éden. Agora eu quero aqui descrever esta mulher e este dragão. Provavelmente esses 2 pontos nós estaremos fechando a mensagem deste dia, para que tenham ideia e a revelação de quem é esta mulher e quem é este dragão. Já houve-se algumas interpretações com relação a esta mulher. Na Igreja Católica, eles acreditam que esta mulher se trata de Maria. É uma visão um tanto equivocada das Escrituras, porque esta mulher, ela não se trata de uma pessoa, ela se trata de um projeto de salvação. Após a queda do Éden, houve um projeto de salvação que culminou e culmina em toda a história. Então é impossível que seja Maria. Mas posso dizer que Maria faz parte desta mulher. Ela não é a mulher, mas ela faz parte desta mulher, como você faz parte desta mulher, como eu faço parte desta mulher. Tem aqueles que acreditam que é a Igreja da Graça, a igreja que foi gerada na cruz, que toma um espaço entre
a volta de Jesus ao céu e a volta de Jesus à terra novamente para arrebatar o seu povo. Ou seja, a igreja neotestamentária, que já perdura aí por mais de 2000 anos. Também não é, mas faz parte desta mulher. Outros acreditam que esta mulher se trata da nação de Israel. E eu digo, também não é a nação de Israel, mas a nação de Israel faz parte desta mulher. Talvez alguém esteja pensando, pregador, agora você conseguiu colocar um nó aqui dentro do meu cérebro. Se não é Maria, se não é a igreja, se não é Israel, e ao mesmo tempo é Maria, eu faço parte, você faz parte, não é a igreja, mas faz parte, não é Israel, mas ao mesmo tempo faz parte, que mulher é essa então? É isso que vamos tratar aqui nesse estudo, irmãos. Vamos voltar para o livro de Gênesis. E nós vamos encontrar que quando Eva, ela come lá o pedaço da fruta e ela traz para o seu esposo, para Adão. E Adão também se alimenta daquela fruta. E eles caíram em pecado ali. O Senhor providenciou peles de ovelhas para vestir aquele casal, porque agora eles, ao se verem nu, ficaram envergonhados, porque agora eles já tinham ciência do bem e do mal, por terem comido aquela fruta que estava no meio do jardim e assim desobedecer uma ordem direta de Deus. Quando eles se viram, então, nesta situação de pecado, o Senhor os tirou do Éden, ou seja, dos limites do jardim do Éden, e os colocou para fora, os expulsou para fora, colocando ali alguns decretos que eles agora teriam que se submeterem, porque tinham, a partir daquele momento, perdido a sua imortalidade. E eles agora teriam tempos limites para a vida na terra, eles iriam conhecer a morte. Mas antes de Deus fazer isso, Deus fez uma reunião. E nesta reunião, Deus convocou Adão, Deus convocou Eva e Deus convocou a serpente. E o Senhor disse a Adão, olha, agora do suor do teu rosto, tu vai conseguir o teu alimento. Era uma das sentenças por ele ter pecado. Falou para a mulher, com dores terá filhos. E falou para a serpente, decretou também a condenação da serpente, que andava em pé. Né? Agora, tu vai se arrastar sobre a terra. Sobre o pó da terra, tu vais se arrastar. Tudo bem. E o Senhor, então, após a reunião, decretou, expulsou todos os três do jardim do Éden. E ali começou uma grande batalha. Porém, antes, Deus tinha falado para a serpente o seguinte, está lá no Gênesis, me parece, capítulo 3, versículo 15. Quando esta serpente, este dragão, pensou que ele iria dominar o homem, pois ele já tinha enganado uma vez, agora ele tomaria as rédeas desse projeto divino, que foi então a criação do homem, e ele ia dominar sobre o homem e iria dominar sobre a terra.
Mas Deus, antes, deu um veredicto ao dragão, à serpente. Deus falou: olha, não será assim como você está pensando, não. O controle das coisas quem tem sou eu. Eu falei no vídeo anterior, Deus, ele não trabalha no horizontal, Deus trabalha no vertical. Satanás, ele não trabalha na linha horizontal, ele trabalha no vertical, porque no vertical quem tem o controle é Deus. E Deus tem o controle de todas as coisas. Porém, Deus chegou para a serpente e disse: eis que da semente do homem vai nascer um. Tu vais ferir o calcanhar, mas ele pisará sobre a tua cabeça. A partir deste momento começou uma grande guerra. E esta guerra que eu quero trazer aqui neste estudo é a guerra dos mundos. É a guerra da história. Capítulo 12 de Apocalipse, esta mulher e este dragão, trata-se de uma guerra aonde os olhos não podem ver, mas o corpo sente. Não é uma guerra de armas, como metralhadoras, bombas atômicas. Não é uma guerra de nações. Não é uma guerra de famílias. Não é uma guerra ideologicamente voltada para os planos terrenos. Ainda que seja uma guerra que trata-se dos interesses das coisas terrenas, mas ela não acontece no terreno, no nível material. É uma guerra que acontece e está acontecendo exatamente agora, porque ela iniciou-se lá atrás, quando Deus deu o veredito. Colocou a mulher e o dragão juntos. Talvez você possa estar me perguntando, a mulher quem era? Era Eva? Era Adão? Não. Você vai saber agorinha quem era esta mulher. O Senhor pegou esta mulher e colocou ao lado do dragão. E a partir daí o Senhor deu o veredito. E a guerra deu início. Então esta guerra não acontece hoje. Não começou hoje. Esta guerra não vai acontecer. Esta guerra ela já vem acontecendo desde que Deus colocou a mulher e o dragão frente a frente. Glória seja dada ao nome do Senhor. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo, olha só, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, no coração do Cordeiro foi gerada a noiva. Esta noiva ela não existia como pessoa ainda, mas foi gerada no coração do Cordeiro. A Bíblia diz que o nome desta noiva que foi gerada no coração do Cordeiro chama-se fé. A fé que foi dada aos santos. Fé esta que não foi gerada no coração do homem, foi gerada no coração do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Esta fé foi colocada no coração de Abel, o descendente do barro, do homem que Deus gerou do barro, descendente de Abraão, de Adão e Eva. A serpente entrou no coração de Caim, batalhou contra a fé de Abel e matou Abel.
A serpente ou o dragão achou que tinha vencido a mulher. Mas esta fé, ela foi transferida ao filho posterior de Adão, chamado Sete. E de Sete, Deus então foi trazendo a árvore genealógica do filho que haveria de nascer pelas mãos de uma mulher terrena. Mas filho esse que foi gerado antes da fundação do mundo, entende? Por isso que a Bíblia diz que um tempo na história, antes de existir israelita, antes de existir judeus, antes de existir a religião judaica, esta fé, ela foi sendo contraída sobre esta árvore genealógica do filho que haveria de nascer, da promessa de Deus que foi dada no Éden, e do veredito que foi dado à serpente: da semente da mulher nascerá um. Embora tu vai ferir o calcanhar, mas ela vai pisar sobre tua cabeça. Chegou um tempo na história que Deus olhou dentre todas aquelas gerações de homens e mulheres de Deus, saindo de Sete, o sétimo filho de Adão. Deus não viu mais assim, ninguém que tinha uma capacidade sobrenatural de fazer com que esta semente da fé pudesse gerar uma nação poderosa para Deus assim dar continuidade ao projeto do Éden. Então Deus voltou os seus olhos para as terras da Babilônia. E na cidade de Uz, dos caldeus, Deus encontrou ali um homem por nome Terá. Algumas traduções falam Terá, outras falam Tera. Porém, este homem era adorador de ídolos. Tinha altares de deuses pagãos na sua casa. Mas dentre os filhos de Tera, Deus olhou e viu um. E o nome dele era Abrão. E Deus encontrou no coração de Adão uma terra boa, onde ele pudesse jogar a semente. E Deus viu que ali aquela semente iria crescer, iria produzir. E a Bíblia diz que Abrão, ele foi tomado por esta fé. Porque Adão, desde da sua infância, ele repugnava os deuses de seu pai, repugnava as divindades do seu povo, repugnava os deuses da sua nação, dos seus descendentes, da sua família. Ele estava o tempo todo à procura do Deus verdadeiro, ainda que não tivesse noção de quem era. Mas no seu coração habitava o desejo de conhecer o Deus verdadeiro. E Deus encontrou uma terra boa no coração de Abrão. E ali Deus jogou a semente da fé e brotou no coração de Abrão, ao ponto que num certo dia, ao chegar na sua casa, ele, tomado de uma ira santa do Espírito Santo de Deus, oh glória, ele se apossou de uma madeira, de um pau, e ele quebrou todas aquelas divindades do seu pai.
E Deus, olhando para Abrão, um homem já casado, mas insatisfeito com tudo aquilo que ele via, nasceu ali naquele meio, contemplou a idolatria, mas nunca se misturou com aquilo. Era um sofrimento para Abrão, que após casar ele tratou em preservar a sua família longe dessas idolatrias. Deus se revela a Abrão e diz: Abrão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Abrão não sabia aonde era essa terra, nunca tinha ouvido falar, mas a semente da fé já estava dentro de Abrão. E neste sonho, nesta revelação, nesta visão, Deus, e eu vou mudar o teu nome. Tu não te chamarás mais Abrão, mas chamará Abraão, pai de muitos povos. Porque através da fé que está plantada dentro do teu coração, eu vou produzir nações inteiras por causa da tua fé. E vou gerar um povo que sairá das entranhas da tua fé, da tua genealogia, para representar o meu projeto na terra. Deus é maravilhoso, irmãos. Por isso eu digo, Deus, ele não é israelita. Deus não é brasileiro. Deus não é americano. Deus não é português, italiano. Deus é o Deus do universo. Ele é o Deus do mundo. Ele é o eu sou. Ele é presente em todo o universo como é presente na tua vida. Deus, ele é presente no passado, ele é presente no presente, ele é presente no futuro. Ele enche toda a terra. Entende isso? Mas para entendermos a revelação, Deus foi lá na Babilônia, pegou um babilônico de coração perfeito, Abraão. E através da fé de Abraão, Deus tratou de dar sequência ao projeto do Éden. Louvado seja Deus por isto. Abraão casou e a mulher já estava presente ali. O dragão estava presente nos deuses do pai de Abraão. A mulher estava presente em Abraão. Depois a mulher se fez presente na família de Abraão. E Deus então mandou que Abraão fosse para uma terra aonde ele não conhecia. E a serpente, o confronto nunca deixou de existir. Abraão teve o seu filho, Isaque. Aleluia, glória a Deus. O dragão presente em todo o tempo para destruir a fé de Isaque, para destruir o projeto de Deus na vida do filho de Abraão. Abraão levou o seu filho até o Monte Moriá. A serpente, o dragão presente, achando que Abraão iria matar o seu filho. Quando Deus falava que Abraão haveria de imolar o seu filho, Deus estava falando daquele que era o gerador da fé de Abraão. Só lá em cima, no Moriá, quando a serpente achou que o descendente de Abraão
por parte de homens. Isaque iria ser morto. Deus providencia a ovelha e então fortalece a fé de Abraão e preserva, aleluia, o fruto de Abraão. E mais uma vez o dragão se viu em mais uma derrota. Mas Deus continuou. Através do filho de Abraão, Isaque, veio Jacó e veio Esaú. No nascimento desses dois, nós encontramos mais uma vez o dragão e a mulher brigando. Você conhece toda a história de Jacó e a história de Esaú. Um era caçador, dono da primogenitura. O outro era moleque de beira de saia, mas tinha personalidade. E Deus nunca se beneficiou dos heróis. O Senhor pega o fraco para confundir o forte, pega os que não são para confundir os que são. Deus age assim, sempre agiu assim, porque Ele é Deus, para provar que nas suas mãos está todo o poder. Jacó, então, ele consegue as bênçãos de seu pai. Glória a Deus por isso. E de Jacó, depois de uma guerra imensa ao longo da sua vida, devido aos erros que ele cometia, mas os acertos também, numa fase da sua vida, Deus falou: agora é tempo de mudar de uma vez por toda a história de Jacó. Porque o dragão estava o tempo todo brigando com a semente de Abraão, a semente de Isaque, a semente de Jacó. A semente que foi apresentada no Éden, a semente que viria como verbo encarnado para concretizar o projeto da cruz e delinear a vitória do Criador, da noiva. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no Val de Jaboque, Deus muda o nome de Jacó para Israel. E ali dá início, olha só, do neto de Abraão veio Israel e as suas 12 tribos. Dali deu início. Então, meus queridos irmãos, esta mulher se trata da igreja do Antigo Testamento. Mas esta igreja do Antigo Testamento, eu bem falei, não é judeu, mas faz parte dela. Não é gentio, mas faz parte dela. Não é Maria, mas faz parte dela. A igreja do Antigo Testamento. Interessante? Não é? Pois é. Vamos entender que a mulher do Antigo Testamento, a igreja, a fé que foi gerada na mente e nos corações de judeus e gentios, porque Abraão não era judeu, Abraão não era israelita, Abraão era babilônico. Melquisedeque não era judeu, Melquisedeque não era israelita, Melquisedeque não era da fé dos levitas. Melquisedeque se tratava de um rei gentil, de um prefeito gentil, de um maioral gentil, da qual a Bíblia diz que Abraão deu dízimo. Entende isso? A fé que uma vez foi dada aos santos, santos aqui, não está definindo se é homem ou mulher, não está definindo nacionalidade,
não está definindo tempos ou épocas. Santo é todo aquele que tem um coração separado para Deus. E um coração separado para Deus é um coração de terra boa. E uma terra boa, a porção da fé, da semente, é jogada, ela cresce e ela é gerada. Mas vamos entender que o profeta Isaías, ele delineou a vinda do Filho de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Verbo encarnado, ou seja, a semente da fé encarnada. Isaías chama ele de conselheiro, de Deus forte, de Pai da eternidade, de príncipe da paz e de conselheiro. E o interessante é que quando Moisés ele subiu ao monte para que ali Deus revelasse a ele as tábuas da lei, porque através de Jacó veio Israel e suas tribos, através dos filhos de Jacó. O que aconteceu ali, meus queridos? Deus tratou de criar, pela promessa que ele tinha feito a Abraão, um povo da onde tiraria ou geraria a semente da fé, o Verbo encarnado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certo? Para concretizar o projeto da cruz. Para todos nós ali, para todos os homens. Desbaratar de uma vez por toda o engano que a serpente assim fez com Eva lá no Éden. E a grande vitória do povo de Deus, que seria a proliferação do homem santo antes da fé de Adão e Eva. Mas que o dragão, se apossando dessas prerrogativas, achou que iria vencer ao longo da história. Porém, quando Moisés desce do monte, o seu rosto brilhava. Ele estava com as tábuas da lei, porque ali agora estava formada a religião judaica, através daquela ação de Moisés. Mas o que acontece? Nós podemos escorrer toda a história dos judeus, desde lá do Egito, desde as suas perseguições. Mas a Bíblia diz que era um povo rebelde. Embora eles contemplavam os milagres de Deus, mas viviam em pecado o tempo todo. Eles irritavam a Deus diariamente. Quando Moisés desce com as tábuas da lei, a Bíblia diz que o rosto de Moisés brilhava. E quando eles contemplaram Moisés, eles esconderam o rosto de Moisés porque eles diziam: não conseguimos ver o teu rosto, brilha demais. E isso tem nos atormentado. Coloca um véu sobre o teu rosto para ofuscar este brilho, para que assim possamos olhar para ti. E Moisés então colocou o véu sobre o rosto. Só que quando Moisés coloca o véu sobre o rosto, o povo não vê mais a glória da lei e da vontade divina que estava sobre o rosto de Moisés. Você sabe o que aconteceu com isso? O profeta profetizou e diz que do meio de Jerusalém um brilho muito grande se acendeu, porque ali tinha nascido o Salvador, de uma manjedoura, de uma judia, e de José, seu esposo. Mas esta luz que brilhou
e se acendeu não veio por parte da conjunção carnal, mas gerado pelo Espírito Santo de Deus. E foi colocado no ventre de Maria a semente da fé, a fé encarnada, o Verbo encarnado. E quando Jesus veio ao mundo, os judeus estavam com um véu sobre o rosto, véu este que colocaram sobre Moisés. Por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo bradou: eu vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam. Eles não receberam, não reconheceram, porque o brilho da glória de Deus foi ofuscado pelo lençol que eles colocaram sobre o rosto de Moisés, e agora eles não conseguiram ver o brilho dessa luz. E ao invés de aceitá-lo como Salvador, eles negaram como seu Messias. Mas entenda uma coisa: o dragão estava ali, presente no nascimento do Messias. A Bíblia diz que Herodes foi tomado pelo espírito deste dragão. E ele mandou que a sua guarda pretoriana fosse a todos os territórios dominados pelo Império Romano e matasse todas as crianças de 2 anos de idade para baixo, porque pelas profecias tinham soado aos ouvidos do imperador que estava chegando o tempo de se cumprir-se as profecias e os oráculos dos profetas acerca da chegada do Messias, do Verbo encarnado, da semente da fé. Então, olhando pela cronologia das profecias, eles acentuaram que era justamente o tempo da chegada do Salvador do mundo. Então a guarda pretoriana foi em todas as casas, em todos os locais e lugares, matando crianças de 2 anos para baixo, 2 anos de idade para menos, a fim de matar o Filho de Deus, a semente da mulher. Glória a Deus por isso. Mas o Senhor, por mais uma vez, ocultou o menino dos olhos do dragão. Entenda que a perseguição vem desde o Éden. Aleluia, glória a Deus. E Jesus Cristo nasceu para o mundo. E cumpriu a promessa divina com relação ao ferido calcanhar, mas a derrocada de Satanás. Por quê, queridos? Vamos entender. O dragão sabia, a Bíblia diz e enfoca que antes da cruz do nosso Salvador, o dragão estava investido de poder. Ele já não tinha mais a glória ofuscante de outrora, antes de se rebelar no céu. Mas sobre ele ainda estava a glória do querubim. Era algo pertinente ao querubim. Olha, todo anjo tem a sua glória própria, pertinente ao anjo. Deus o fez assim. Mas dentro da obediência, Deus o revestia com a glória do seu trono. A diferença é essa. Quando o anjo querubim, ele desobedece, Deus tira a glória do trono de sobre o querubim. Ele fica com os poderes de um querubim e com a glória pertinente aos querubim. Então, no Antigo Testamento,
Este dragão, ele tinha o poder do dragão e a glória do querubim sobre ele ainda. Só que quando a promessa foi feita lá atrás, o dragão sabia, se esta promessa fosse concretizada, embora ele ferir no calcanhar, a semente viria e pisaria sua cabeça, tiraria a glória pertinente ao querubim. Ele ficaria apenas com o poder de adversário, com o poder de Satanás, mas a glória, que era algo que ainda tinha de reflexo do divino, iria ser tirado dele de uma vez por toda. E ele perderia então toda semelhança que algum dia ele teve com o Criador. Mas isso só poderia acontecer quando a semente da fé fosse brotada na terra como Verbo encarnado. Porque a Bíblia diz que pelo pecado Deus tirou o pecado do mundo. E justamente por isso ele não poderia tirar a glória do trono sobre o querubim, enquanto ele não eliminasse o pecado pelo pecado. Por isso a Bíblia diz que o nosso Senhor e Salvador veio num corpo de homem, corpo de pecado, para que pelo pecado tirasse o pecado do mundo. E pelo pecado tirasse a glória do eterno ainda que restava sobre o dragão, sobre o querubim. Isso é muito profundo. Isso é muito interessante. E na cruz do Calvário, nós vemos ali a guerra travada aos olhos de todo mundo. Agora, porque Satanás sabia, se Jesus fosse levado à cruz e cumprisse toda a promessa, era a derrocada dele. E ali, com o sofrimento da cruz, que era um símbolo do sofrimento e de vergonha maior que um bandido, um assaltante, um malfeitor poderia receber por parte do Império Romano, Jesus recebeu tudo isso em dobro. Foi ferido o seu calcanhar através dos cuspes, das chibatadas, do sangue vertido do seu corpo, dos cravos, da humilhação, do vilipêndio, da traição do seu próprio povo. Eu vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam. De longe foi vista uma luz, mas os judeus olhando não perceberam esta luz que estava tão próximo deles. Mas um povo de longe, os gentios, olharam, porque eu e você, nós não pedimos, não éramos judeus, não pedimos para que fosse colocado o véu sobre o rosto de Moisés. Então, de longe, nós vimos a luz e o aceitamos. Os judeus estavam próximo da luz, mas estavam sobre o lençol e não perceberam esta luz. E nós aceitamos o Messias, por isso abriu a dispensação da graça. Os judeus não receberam, antes traíram. Então ele foi ferido no calcanhar. E a traição maior não foi, irmãos e amigos, pelos cravos da cruz, da guarda pretoriana, pela lança, pelos chicotes recebidos, pelo espinho, a coroa de espinho. O sofrimento maior foi a traição do seu próprio povo, que foram coniventes para que ele passasse por tudo que ele passou. Mas era necessário, porque através dali ele estaria concretizando a promessa do Éden. Porque a Bíblia diz que Jesus,
a morte não veio e matou Jesus. Foi ele que se entregou, porque ele era o Verbo encarnado. Então, quando se cumpre todo o processo da cruz, o Senhor inspira, perdoa todos os homens. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoou a guarda pretoriana, perdoou os judeus, perdoou o mundo ali. E aquilo ali foi a grande derrota de Satanás. Ele estava vencendo o pecado pelo pecado que estava na sua carne. Porque a Bíblia diz que ali ele tomou sobre si o pecado de nós todos. Aquele que estava na cruz era um corpo desfigurado, porque o pecado dos homens estava sobre ele. E a Bíblia diz que o Criador não resiste olhar para o pecado, não gosta, não quer, não vê o pecado, vira as costas. E a Bíblia diz que Deus virou as costas para o Filho por algum momento. Ele ficou sol, porque era necessário ficar sol ali. Porque estava sobre ele o pecado de nós todos, o pecado do mundo. E ele bradou: Deus meu, por que me desamparastes? Foi ferido o seu calcanhar. Ao ferir o seu calcanhar, o dragão falou: venci! Venci porque feri o calcanhar. Até o pai virou as costas para ele, desistiu de todo o projeto, desistiu do Éden, desistiu do homem. Venci. E ali a Bíblia diz que ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele morreu. No momento que ele morre, há festa no inferno. Satanás se alegra: venci, venci, venci. Só que, irmãos, a festa, a alegria de mentiroso, a alegria de malfeitor dura pouco tempo. Tem um adágio que fala que a alegria do pobre dura pouco. Não. A alegria do maldito dura pouco, do pobre não. Se formos analisar o pobre como humilde, não. Mas o pobre como maldito, aí sim, aí é pobre. Dura pouco. A Bíblia diz que o dragão festejava, porque achava que tinha vencido. O pai virou as costas. Acabei com ele, feri seu calcanhar. Só que ao terceiro dia, nesses 3 dias, a Bíblia diz que quando Jesus morreu ali às 3 horas da tarde, o vento parou. Os pássaros não cantaram. O som das cachoeiras se silenciaram. Houve silêncio no céu por quase meia hora. Tudo se silenciou. Oh, glória! Era a grande cartada do Criador. Era o grande triunfo do Criador. Ei, há esperança para a tua vida. O dragão pode até ser grande, pode até ter poder, mas ele não chega ao dedo mindinho do nosso Pai. Você sabe qual é o maior lugar que o dragão pode alcançar? Sabe não? É os pés do Salvador. Ele ainda terá um momentozinho de honra antes de receber o libelo da condenação. Ele vai ter que reconhecer o poder de nosso Jesus. Porque Filipenses diz: e tendo a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se humilhou, tomando a forma de homem, teve morte de cruz e morte humilhante. Mas que Deus exaltou soberanamente, que é sobre, acima de todos os outros nomes. E diante de seu nome se dobrará toda a carne, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai.
todos hão de confessar a grandeza do seu poder. Todos. E o dragão achou que tinha vencido ali. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que antes dele ressuscitar, ele ressuscitou. Mas antes dele manifestar no corpo gélido que estava na tumba, ele desceu às câmaras da morte. Tomou a chave da morte e do inferno. Sabe o que significa isso? Tirou o restinho da glória pertinente a um querubim, arrancou dele. Agora você não tem mais o domínio, porque no Antigo Testamento o inferno tinha um domínio do Seol, do seio de Abraão. Agora você não tem domínio de nada. Você não manda em nada mais. Em nada. E tirou, pisando a cabeça da serpente. Glória a Deus por isto. Ao pisar a cabeça da serpente, se manifesta ao mundo, das últimas instruções aos seus discípulos, e sobe prometendo a sua segunda volta. Daí dá início ao projeto da Igreja da Graça. Judeus ficou um pouco de fora, mas não fora do projeto, certo? Dentro do processo de salvação que Deus providenciou e prometeu a Abraão, o da semente da fé. Glória a Deus por isso. E ao longo de 2000 anos, esta mulher agora, revestida da unção e da semente do Espírito Santo, a semente da fé de Jesus Cristo, ela agora se incorpora como mulher. E há mais de 2000 anos, olha só essa semente, esta mulher, vem brigando, vem enfrentando em termos espirituais, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades nas regiões celestes. Esta briga do dragão e a mulher, ela é espiritual, ela continua, ela existe. Entendam isso. Aleluia. Quando completar o tempo dos gentios, da igreja, da graça, ser arrebatada, aí os judeus entrarão em ação novamente no cenário mundial como mulher. Por quê? Porque a Bíblia diz que 3 anos e meio de engano, eles estarão do lado do anticristo enquanto a igreja estará sofrendo aqui. Com o arrebatamento da igreja em meio à grande tribulação, creio eu, com a pregação das 2 oliveiras, porque ali vai acontecer a separação. Porque tribulação vem de tribulos, era uma ferramenta que se utilizava para separar, na época da colheita, o trigo do joio. Ele cortava e fazia aquela separação. Então essas 2 testemunhas, elas serão como tríbulos. A foice, a ferramenta de Deus para separar o joio do trigo. Depois da separação, aí sim vem o arrebatamento. Isso chama-se tribulação. Tribulação quer dizer separação. Amém? Separação. Quando acontecer esta separação pelos tríbulos, esta ferramenta que Deus utilizará através das 2 oliveiras, que virão para informar os desinformados, avisar os desavisados da igreja, aonde a voz do pastor será ouvida através dessas 2 oliveiras e muitos sairão do sistema e não aderirão ao projeto 666 do chip, aí sim, a igreja vai ser arrebatada e entra em cenário. Os judeus, porque eles verão que foram enganados, retrocederão e o mundo se voltará com as forças do anticristo contra os judeus. E eles terão apenas Deus como seu Salvador. Olharão para um lado, olharão para o outro e não verão ninguém. Então eles olharão para o céu. No momento que o dragão abrirá a sua boca, abrirá a terra, para poder engolir
Esta mulher, o Senhor, estou trocado aqui, queridos. Quando o dragão vier para derrotar a nação judaica, Deus abrirá a boca da terra e engolirá um rio de água, essas nações juntamente com o anticristo. Isso se dará no Armagedon. Nós vamos falar logo mais na mensagem sequência. Amém? E os judeus, antes que isso aconteça, os judeus vão olhar e vão dizer assim: estamos perdidos. Agora estamos perdidos. O dragão brigando mais uma vez contra a mulher. Eles olharão para o céu. Entendam. E eles verão o Filho de Deus. Chorarão como no dia do unigênito. Bem falei na mensagem anterior. Sofrerão todas as agrúrias possíveis por um período. Mas neste período ele já estará vestido de sol, com a lua debaixo dos seus pés. Nós vamos entrar nessa mensagem no vídeo seguinte. Amém? E é interessante que você esteja acompanhando esse ensino para que você entenda o linguar das profecias. Então, eles receberão o sol da justiça sobre a sua vida. Glória a Deus por isso. E Deus dará cabo ao projeto que ele assim começou no Éden. Louvado seja Deus a respeito deste povo de Israel, porque nesta época a noiva, a mulher, estará representada neste povo. Entendam agora a linguagem das profecias e a visão seleta de Deus a João na ilha de Pátimo. Mas nós estaremos falando sobre a sequência desta mensagem e o que vai acontecer agora neste teor maior da tribulação com relação à igreja e com relação a Israel, que ambos fazem parte desta mulher, que existe desde lá do Éden, desde esta reunião que Deus fizera entre esses três, Adão, Eva e Satanás. Deus decretou, pela excelência do seu poder, pela glória do seu nome. Ele é Deus e fora dele não há nenhum outro. Ele está sentado no mais alto e sublime trono, segundo a visão de Isaías. Ele está acima de tudo e de todos. Ele tem o controle. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração é dele, somente dele e para ele. Ei, corra para os pés de Jesus Cristo. O Senhor Jesus está voltando e ele vem para arrebatar o seu povo. É bem verdade que algumas coisas terão que acontecer e estamos na evidência desses acontecimentos. Somos a geração última, preludiando a volta de Jesus Cristo. Abrace esta mensagem, corra para os pés do Senhor e seja, juntamente com todos os servos do Senhor na terra, agraciados pelas prerrogativas da salvação e do poder de Deus. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe, te dê paz, hoje e sempre. Quero aqui, mais uma vez, pedir a você, inscreva-se nesse canal, dê o seu like, faça com que esta mensagem chegue a mais pessoas, irmãos. Duplique esta mensagem, publique ela nas suas redes sociais, ajude a propagação do Evangelho. Você fazendo isso, você estará ajudando não a mim, mas estará ajudando ao Evangelho e a pessoas que precisam ser alcançadas por esta palavra. Então se inscreva neste canal, compartilhe esta mensagem, faça os seus comentários, dê o seu like aí e glorifique o nome de Jesus para todo sempre. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe hoje e sempre.